Você já se perguntou por que algumas pessoas só passam a te valorizar quando é tarde demais? Por que só percebem o seu valor depois que você muda ou se afasta? Isso não acontece por acaso. Existe um padrão muito claro por trás da desvalorização, e na maioria das vezes o problema não começa no outro. Começa na forma como você reage. Quando alguém nos desvaloriza, a reação mais comum é emocional. A pessoa explica demais, justifica atitudes, tenta consertar algo que nunca foi culpa dela. Busca validação, atenção, reconhecimento. E é exatamente aí que o valor começa a cair. O estoicismo ensina algo profundamente diferente. Ele nos mostra que quanto mais você tenta provar quem é, menos as pessoas acreditam. Quanto mais você implora por espaço, menos espaço recebe. O erro não está em sentir. O erro está em agir movido apenas pela emoção. Pessoas que te desvalorizam esperam reação, esperam explicações, esperam descontrole, porque isso dá a elas poder. Mas quando você muda a postura, quando você troca a reação por presença, impulso por autocontrole, algo estranho acontece. O silêncio começa a falar, a calma começa a incomodar, a ausência de explicações começa a gerar perguntas. E é nesse ponto que a mente humana entra em conflito, porque aquilo que não reage, aquilo que não implora, aquilo que não se abaixa, passa a ser visto como forte. Neste vídeo, você vai aprender 5 ações estoicas que quebram esse ciclo. Ações silenciosas, mas extremamente poderosas. Ações que não buscam vingança, não ferem, não humilham. Elas apenas reposicionam você. E quando isso acontece, quem te desvalorizou começa a sentir algo que não esperava. A perda de controle e o peso do arrependimento. Fique comigo até o final, porque a última ação não vai apenas mudar a forma como os outros te tratam. Ela vai mudar, de forma definitiva, a maneira como você se posiciona no mundo. Quando alguém te desvaloriza, a dor não vem apenas do que é dito ou feito. Ela nasce principalmente da sensação de ser descartável, de perceber que o seu esforço não foi reconhecido, de sentir que você estava presente, mas não era prioridade. E diante dessa dor, a maioria das pessoas reage tentando se explicar, tentando se justificar, tentando provar que merece mais. Mas aqui está uma verdade que o estoicismo deixa muito clara. Quanto mais você tenta provar o seu valor, menos valor é percebido. Isso acontece porque o valor real não se impõe com palavras. Ele se manifesta com postura. Quando você reage emocionalmente, você se expõe, mostra que aquilo te desestabilizou. E mesmo sem perceber, entrega ao outro o controle da situação. A mente humana funciona de forma simples. Aquilo que reage demais parece inseguro. Aquilo que se explica demais parece precisar de aprovação. E aquilo que precisa de aprovação perde força. O estoico não ignora sentimentos. Ele apenas não permite que eles comandem suas decisões. Ele entende que nem toda dor exige resposta. Nem todo afastamento precisa ser combatido. Nem toda perda representa fracasso. Muitas vezes insistir é o que confirma a desvalorização. Observe as pessoas que mantêm respeito naturalmente. Elas não correm atrás, não fazem discursos longos, não entram em disputas emocionais. Elas simplesmente ajustam o comportamento. E quando você muda a forma como age, sem avisar, sem ameaçar, sem explicações desnecessárias, algo começa a mudar no outro. Surge o silêncio, a dúvida, a comparação, a pergunta interna. Por que ele não reagiu como antes? É nesse espaço que o arrependimento começa a nascer. As ações estoicas não tentam recuperar a atenção. Elas retiram acesso, elas não pedem valor. Elas passam a agir como alguém que já conhece o próprio valor. E agora que você entende por que reagir emocionalmente enfraquece sua posição, é hora de avançar para algo mais profundo. Porque a partir daqui não falaremos mais de erro, falaremos de poder. E a primeira ação é simples na teoria, mas extremamente difícil de sustentar na prática. A maioria das pessoas acredita que causar impacto exige reação, palavras fortes, explicações longas, atitudes visíveis. Mas o estoicismo ensina exatamente o oposto. As ações que realmente causam impacto são silenciosas, e justamente por isso são raras. Quando alguém te desvaloriza, ela cria uma expectativa sobre você. Espera uma reação previsível, espera emoção, espera insistência, espera que você tente recuperar o espaço perdido. E quando essa expectativa é quebrada, a mente entra em conflito. O ser humano se incomoda profundamente com aquilo que não consegue controlar, com aquilo que não entende, com aquilo que não reage como o esperado.
As ações estoicas funcionam porque retiram esse controle. Elas não confrontam diretamente, elas não acusam, elas não explicam, elas apenas mudam a dinâmica. Enquanto a maioria tenta manter a atenção, o estoico retira acesso. Enquanto a maioria reage para ser vista, o estoico se recoloca em silêncio e firmeza. E esse contraste cria algo poderoso. Dúvida. A pessoa começa a se perguntar o que mudou. Por que você não agiu como antes? Por que não tentou convencer? Por que não demonstrou fraqueza emocional? É nesse momento que a percepção começa a mudar. Porque valor não está em quem corre atrás, mas em quem pode se afastar sem perder a própria identidade. Mas é importante entender uma coisa. Essas ações não funcionam se forem usadas como estratégia de manipulação. Elas funcionam apenas quando são sustentadas por postura interna, por autocontrole real, por clareza de quem você é. Por isso, poucas pessoas conseguem manter esse comportamento. Não é falta de conhecimento, é falta de disciplina emocional. Agora, com isso em mente, é hora de entrar na primeira ação. Ela parece simples, mas é exatamente aqui que a maioria falha. A primeira ação estoica começa onde o impulso termina. Ação 1. Silêncio emocional. A primeira ação é poderosa e simples na teoria, mas extremamente difícil de sustentar na prática. Silêncio emocional. Não se trata de se tornar indiferente ao mundo ou aos sentimentos alheios. Trata-se de não reagir impulsivamente, não responder imediatamente a provocações, não justificar seus atos ou escolhas, não buscar explicações para o que os outros dizem ou fazem. O efeito desse silêncio é muito mais profundo do que parece. Quando alguém espera uma reação sua e encontra tranquilidade, algo muda. O outro começa a sentir desconforto, fica confuso, questiona a própria percepção, porque aquilo que não reage, que não se contamina pela emoção, revela força silenciosa e inabalável. O silêncio emocional transmite mensagens que palavras nunca poderiam. Ele mostra controle, dignidade e autoconsciência. Mostra que você não depende da aprovação de ninguém para se sentir completo. E, surpreendentemente, esse simples ato faz quem te desvalorizou perceber, ainda que de forma inconsciente, que perdeu o controle sobre você. Para praticar é necessário disciplina e paciência. É aprender a observar a própria reação antes de agir. É aceitar que nem toda provocação merece atenção. É reconhecer que seu valor não depende da validação externa. E, acima de tudo, é desenvolver resiliência emocional. Comece com pequenas situações do dia a dia. Quando alguém te provoca no trabalho, nas redes sociais ou até mesmo em relacionamentos pessoais, experimente respirar fundo e não reagir imediatamente. Sem justificativas, sem defesas, apenas com presença calma e postura firme. Com o tempo, você vai perceber que esse silêncio não é vazio. É ativo, é estratégico. Ele cria espaço para reflexão. Ele gera dúvida. Ele provoca arrependimento silencioso naqueles que esperavam manipular suas emoções. E o mais poderoso, enquanto muitos tentam recuperar a atenção com palavras ou justificativas, você demonstra que o seu valor existe independentemente do que os outros pensam ou fazem. Essa é a essência do estoicismo em ação. Um poder silencioso que incomoda mais profundamente do que qualquer confronto ou discussão acalorada. E é apenas o começo. Se você sente que o silêncio emocional é algo que pode transformar sua vida, reflita sobre onde poderia aplicá-lo hoje. E continue comigo, porque a próxima ação eleva ainda mais sua postura e seu valor pessoal. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Ação 2. Autorrespeito radical. A segunda ação estoica é chamada de autorrespeito radical. Enquanto o silêncio emocional atua sobre os outros, o autorrespeito radical atua sobre você mesmo. Ele consiste em não aceitar migalhas emocionais, em não se contentar com atenção parcial ou reconhecimento superficial. Não se trata de orgulho vazio, nem de arrogância.
Trata-se de honrar sua própria dignidade em todas as situações. Pessoas que desvalorizam tentam medir seu valor pela sua disponibilidade. Se você aceita qualquer mínimo gesto de atenção ou aprovação, elas percebem que seu poder é frágil, manipulável e controlável. O autorrespeito radical rompe completamente essa dinâmica. Praticar essa ação significa definir limites claros e inegociáveis. Significa dizer não quando precisa dizer não. Significa proteger sua energia emocional, seu tempo e seu espaço. Significa agir de acordo com seus valores, mesmo que isso cause desconforto em quem esperava manipular suas emoções. Cada limite mantido reforça sua autoridade silenciosa. O efeito sobre quem te desvalorizou é profundo. A pessoa começa a perceber que não tem mais controle sobre você, que você não se deixa mais afetar por palavras vazias ou gestos superficiais. E é nesse momento que o arrependimento começa a nascer. Quando ela entende que o seu valor não é negociável, não se implora por ele e não pode ser diminuído. O autorrespeito radical exige coragem, disciplina e prática constante. É comum sentir vontade de ceder, explicar ou justificar, principalmente quando confrontado ou pressionado. Mas cada vez que você mantém sua postura firme sem vacilar, seu poder interno cresce exponencialmente. Você aprende algo essencial. Seu valor não depende da aprovação dos outros. Ele é inerente a você e intransferível. Para colocar em prática, comece identificando situações do dia a dia em que você aceita menos do que merece, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas interações sociais. Depois defina limites claros e cumpra-os, de forma consistente, sem culpa ou justificativas. Essa consistência transforma respeito em arrependimento silencioso, daqueles que antes tentavam te controlar. Com o tempo, você vai perceber que a postura firme não só gera respeito, como também atrai pessoas que verdadeiramente reconhecem e valorizam o seu valor. E o mais impressionante, você não precisa lutar, discutir ou provar nada. Basta permanecer íntegro, consistente e fiel a si mesmo. Se você sente que seu respeito próprio está sendo negligenciado em alguma área da sua vida, reflita sobre isso agora e continue comigo, porque a próxima ação vai intensificar ainda mais o impacto que você causa sem precisar dizer uma única palavra. Ação 3. Presença desapegada. A terceira ação estoica é uma das mais sutis, menos compreendidas e ao mesmo tempo mais poderosas. Presença desapegada. Presença desapegada é continuar presente, sem necessidade, sem carência, sem medo de perder. É quando você ainda pode estar ali, conversar, ouvir, interagir, mas já não deposita sua estabilidade emocional no comportamento do outro. Você não espera mais aprovação, não busca confirmação, não se esforça para ser escolhido. E essa mudança interna, embora silenciosa, é profundamente sentida. Quem te desvalorizou estava acostumado com a sua expectativa, com a sua ansiedade, com o seu esforço constante para manter o vínculo. Quando essa dependência emocional desaparece, a dinâmica se rompe. A presença desapegada envia uma mensagem clara, sem palavras. Eu estou aqui porque escolhi, não porque preciso. Essa postura gera um impacto psicológico imediato. A pessoa começa a sentir que perdeu influência sobre você, que já não controla suas emoções, que já não ocupa o mesmo espaço interno. O ser humano valoriza aquilo que não depende dele para existir, aquilo que tem liberdade para ir embora, aquilo que não se apega por medo. Praticar presença desapegada exige maturidade emocional e consciência. É manter educação e respeito, mas sem se colocar abaixo. É continuar sendo gentil, mas sem se anular. Você conversa, mas não se expõe em excesso. Você participa, mas não se justifica. Você está presente, mas não está emocionalmente disponível como antes. Isso cria um contraste poderoso, porque quem te desvalorizou passa a perceber algo diferente em você. Um distanciamento sereno, uma calma firme, uma autonomia emocional que antes não existia. Com o tempo, essa mudança provoca questionamentos internos. Por que ele não reage como antes? Por que parece tão tranquilo? Será que perdi espaço? É nesse espaço de dúvida que o arrependimento começa a se formar. Não porque você confrontou, mas porque você cresceu. A presença desapegada não tenta causar impacto. Ela é o impacto. Ela mostra que você aprendeu a estar inteiro, com ou sem a validação de quem antes te desvalorizava. Se você percebe que muitas vezes se prende emocionalmente às pessoas ou aos resultados,
Reflita sobre isso agora. E continue comigo, porque a próxima ação retira o acesso de forma ainda mais profunda. Ação 4. Indisponibilidade sem explicações. A quarta ação estoica é silenciosa, direta e extremamente poderosa. Indisponibilidade sem explicações. Muitas pessoas acreditam que ao mudar precisam avisar, explicar, justificar cada ausência, como se o outro tivesse direito total ao seu tempo, à sua energia e à sua vida. O estoicismo ensina algo diferente. Quem realmente se respeita não precisa anunciar mudanças. Indisponibilidade sem explicações é reduzir o acesso de forma natural e consciente. Não por raiva, não por vingança, mas por clareza interna. Você passa a priorizar sua vida, seus objetivos, sua saúde mental, sua paz. E faz isso em silêncio. Quem te desvalorizou estava acostumado com você sempre presente, sempre disponível, sempre acessível. Quando isso muda sem aviso, a mente humana entra em conflito, porque o controle desaparece, porque a previsibilidade se perde. O ser humano se incomoda profundamente com aquilo que não consegue antecipar, com aquilo que muda sem pedir permissão, com aquilo que simplesmente se afasta sem fazer barulho. A indisponibilidade silenciosa cria um vazio, e o vazio gera perguntas, gera comparação, gera arrependimento. Por que ele não está mais aqui? O que mudou? Por que não explicou? Mas o estoico entende algo essencial. Quem respeita não exige acesso constante. E quem exige explicações para tudo muitas vezes não respeita. Praticar essa ação é aprender a dizer não sem palavras. É não responder imediatamente. É não estar sempre acessível. É escolher com consciência onde investir seu tempo e sua energia. Isso não é frieza, é maturidade emocional. Com o tempo, quem te desvalorizou começa a perceber que perdeu algo importante. Não porque você confrontou, não porque discutiu, mas porque você seguiu em frente com dignidade. Poucas coisas causam mais impacto do que perceber que alguém foi embora sem precisar anunciar. Se você sente que está disponível demais para quem não te valoriza, reflita sobre isso agora. E continue comigo, porque a última ação une todas as anteriores. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Ação 5. Independência interior. A quinta e última ação estoica é a mais profunda, a mais difícil e a mais libertadora de todas. Independência interior. Tudo o que foi construído até aqui leva exatamente a este ponto. O silêncio emocional, o autorrespeito radical, a presença desapegada, a indisponibilidade sem explicações. Nada disso se sustenta sem independência interior. Independência interior é o momento em que você para de precisar que alguém te confirme para se sentir suficiente. É quando o comportamento do outro deixa de determinar o seu estado emocional. É quando a aprovação externa perde o poder de te elevar ou de te destruir. Quem te desvalorizou só teve influência enquanto você precisava ser reconhecido, enquanto precisava ser escolhido, enquanto precisava sentir que ainda importava. No instante em que essa necessidade desaparece, o controle acaba, a independência interior muda completamente a sua energia. Você não age mais para provocar respostas, não age para causar arrependimento, não age esperando retorno. Você age a partir de si, e isso é profundamente perceptível. Quem te desvalorizou começa a notar algo inquietante. Você não tenta mais provar nada, não busca atenção, não demonstra carência emocional. Você está inteiro, estável, tranquilo. E nada causa mais impacto psicológico do que perceber que alguém seguiu em frente. Bem, em paz, sem precisar olhar para trás. O ser humano sofre mais ao perceber que perdeu importância do que ao ouvir qualquer confronto direto. E a independência interior comunica exatamente isso. Sem palavras, sem gestos, sem explicações. Praticar essa ação é aprender a ficar confortável consigo mesmo, com o silêncio, com a própria companhia, com a própria consciência.
É parar de buscar fora aquilo que só pode ser construído dentro. Quando você alcança esse nível, algo muda de forma definitiva. O arrependimento do outro pode até surgir, mas já não tem peso. Já não move você, porque agora você não reage mais para ser valorizado. Você não vive mais para ser escolhido. Você não se diminui para pertencer. Você vive como alguém que já sabe exatamente quem é. E isso não é apenas força. Isso é liberdade. Permita que essa ideia se assente dentro de você. E fique comigo até o final, porque agora vamos fechar tudo isso com uma reflexão que pode mudar, de forma definitiva, a maneira como você se posiciona na vida. Depois de tudo o que foi dito, existe uma verdade profunda que precisa ser compreendida com calma. Essas ações estoicas não foram apresentadas para fazer alguém correr atrás de você. Não foram criadas para gerar culpa, dependência ou sofrimento no outro. Elas existem para algo muito maior, a sua libertação emocional. O arrependimento de quem te desvalorizou nunca foi o objetivo central. Ele surge apenas como consequência natural quando você muda de postura, quando para de implorar por valor, quando deixa de negociar sua dignidade, quando aprende a se posicionar com calma, firmeza e autocontrole. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder não está em ser desejado, nem em ser reconhecido, nem em ser escolhido. O verdadeiro poder está em não precisar de nada disso para se sentir inteiro. Quando você pratica o silêncio emocional, você para de entregar controle. Quando vive o autorrespeito radical, você deixa de aceitar menos do que merece. Quando sustenta a presença desapegada, você se liberta da carência emocional. Quando aplica a indisponibilidade sem explicações, você retira o acesso sem conflito. E quando alcança a independência interior, você finalmente se encontra. Nesse ponto, algo silencioso, porém definitivo, acontece. Você deixa de viver em reação e passa a viver em consciência. Quem te desvalorizou pode até perceber o erro, pode até sentir arrependimento, pode até tentar se reaproximar. Mas agora, isso já não controla você. Porque a maior vitória não é ser procurado novamente. A maior vitória é perceber que você não precisa mais ser procurado para estar em paz. Você entende com clareza que o seu valor nunca esteve nas mãos de ninguém. Ele sempre esteve em você, apenas encoberto pela necessidade de aprovação, pela expectativa, pelo medo de perder. E quando essa consciência desperta, você não se torna frio. Você se torna inteiro, mais sereno, mais firme, mais livre. Se este vídeo tocou você em algum nível, se em algum momento você se viu nessas palavras, entenda, isso não é o fim de um ciclo. É o início de uma nova postura diante da vida. O estoicismo não ensina afastamento emocional vazio. Ele ensina elevação interna. Ele ensina domínio de si. Ele ensina liberdade emocional. E quanto mais você cresce internamente, menos precisa se diminuir por alguém. Se essa mensagem te trouxe clareza, força e paz, assista ao próximo vídeo do canal e continue construindo uma mente firme, consciente e verdadeiramente livre.